Eu quero convidá-los para o texto que vai servir para a nossa reflexão hoje. Quero convidá-los para a leitura do texto. O texto é 1 Reis, 7º capítulo. Primeiro livro dos Reis, 7º capítulo. Vamos proceder à leitura do primeiro verso ao verso de número 12. Primeiro livro dos Reis, 7º capítulo, leitura dos 12 primeiros versos. Primeiro Reis, 7º capítulo. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre colunas. Havia janelas em 3 ordens e janela oposta à janela em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas e janela oposta à janela em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 50 côvados de comprimento e 30 de largura. E havia um pórtico de colunas defronte dele, um baldaquino. Também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até ao teto. A sua casa, em que moraria, fê-la noutro pátio atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta. Também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas essas construções eram de pedra de valor, cortadas à medida, serradas para o lado de dentro e para o de fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até ao átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas, e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. O que não falta na televisão são programas sobre reforma e compra de casas. Lar Docilar, Ame-a ou Deixa, Irmãos em Obra. Vocês viram que eu gosto desses programas. Eu acho interessante. E esses programas são exemplos típicos desse desejo que é comum, que é plural, de termos uma boa casa para morar. Eu quero morar numa boa casa, você também quer morar numa boa casa. E nesse texto que acabamos de ler, encontramos o fato de que Salomão também desejava morar numa boa casa. Os capítulos 6 e 7 de 1 Reis tratam sobre a construção de 2 casas. Uma que Salomão construiu para Deus e outra que ele construiu para ele mesmo. Nesses capítulos encontramos o autor relatando e descrevendo Salomão como grande e hábil construtor. A Bíblia, com muita justiça, descreve o período de governo de Salomão sobre Israel como sendo um período de prosperidade ímpar. Israel prosperou no tempo de Salomão. Os projetos de Salomão, grandes monopólios estatais, devem ter dado emprego a milhares de pessoas
e devem ter contribuído para o surgimento de diversas empresas de iniciativa privada, trazendo assim, propiciando dessa forma, uma grande prosperidade para a nação. No período do governo de Salomão, as cidades já existentes cresceram ainda mais e novas cidades surgiram. Em Jerusalém, a capital religiosa e política de Israel, Salomão construiu um exuberante complexo de estruturas erguidas ao norte da velha murada da cidade conquistada e tomada dos jebuseus. E como é que a gente deve entender essas construções? Quais as lições que a gente pode aprender com esse texto? Aliás, há alguma lição espiritual aqui? É possível analisarmos os projetos de Salomão de forma positiva. Tal como qualquer outra pessoa, Salomão precisava de um lugar para morar, e sendo ele rei, era razoável que a sua casa fosse um palácio. Também é significativo o fato de que a casa de Salomão ficava adjacente ao templo. Salomão compreendia que o rei deveria morar perto do templo. A ideia aqui é de que o rei, o monarca, deve ter proximidade e intimidade com a casa do Senhor. Além disso, Salomão usou aquela estrutura para fins lícitos. Acabamos de ler aqui que a sala do trono também era a sala do julgamento, onde Salomão fazia e exercia justiça entre o povo. Ali era o local onde o rei proferia julgamento. E fazer justiça era uma das principais funções do rei de Israel. Como vimos, há alguns poucos aspectos positivos nessas construções lideradas por Salomão. Entretanto, os aspectos negativos superam, excedem os aspectos positivos. A verdade é que aqui nesse texto nós encontramos mais admoestações do que incentivos. Nesse texto nós encontramos mais advertências do que estímulos. Nós devemos atentar cuidadosamente para duas tentações que Salomão enfrentou e que nós enfrentamos hoje também. Refiro-me à questão das prioridades equivocadas e refiro-me também à questão da ostentação. Então o texto chama a nossa atenção para nós tomarmos cuidado com essas duas realidades: o perigo de uma prioridade equivocada e o perigo da ostentação. Vamos começar tratando sobre o perigo das prioridades desajustadas e incorretas. O clima de paz em Israel permitiu que Salomão entrasse em aliança com nações vizinhas e projetasse a construção de obras faraônicas, de obras gigantescas. Salomão levou 7 anos para construir, para erigir o templo em Jerusalém. Mas o texto que lemos nos informa que Salomão levou 13 anos para construir a sua própria casa. Para construir a sua própria casa, Salomão levou quase o dobro de tempo do que o tempo necessário para construir o templo. Devemos reconhecer que Salomão construiu o templo em primeiro lugar, entretanto, ele levou mais tempo para construir a sua própria casa. A casa de Salomão ficou maior e mais sofisticada que o templo de Salomão. 1 Reis termina com a informação de que o templo levou 7 anos para ser construído. E o capítulo 7 começa com a informação de que Salomão levou 13 anos para construir a sua própria casa. No original hebraico, o capítulo 7 começa com a conjunção mas. Literalmente é como se o autor estivesse falando para a gente o seguinte: olha, Salomão levou 7 anos para construir a sua casa, mas levou 13
para construir a sua própria casa. O autor bíblico, de forma elegante, de forma requintada e de forma indireta, consegue levantar uma preocupação e uma suspeita quanto ao comportamento do rei Salomão. E esse mas me fez lembrar de um comentário feito pelo reverendo Martin Luther King, pastor batista e ativista social norte-americano. Certa feita, em um de seus sermões, Martin Luther King falou sobre o perigo da conjunção mas. Para Luther King, a conjunção mas segue geralmente afirmações de grandeza. Diz o Antigo Testamento: Naamã era um grande homem, um soldado excepcional, mas era leproso. Depois da conjunção mas, vem detalhes que não são muito interessantes. Salomão construiu o templo em 7 anos, mas levou 13 para construir a sua própria casa. O Joãozinho, ele é um cara legal, mas é meio mentiroso. Mariazinha, muito simpática, mas meio preguiçosa. Quais são os mas da sua vida? Quais são os mas da minha vida? Quais são os nossos mas? Chamo a atenção de vocês também para outra estratégia do autor bíblico. A história de como Salomão construiu a sua casa e os demais palácios está inserida dentro da história maior da construção do templo em Jerusalém. A grande ênfase dos capítulos 5, 6, 7 e 8 é a casa que Salomão construiu para Deus. Nós encontramos nesses capítulos detalhes sobre a arquitetura do templo, sobre a mobília do templo. Fala-se muito sobre as questões externa e interna do templo. O texto oferece para a gente inúmeras instruções e informações a respeito de como era esse templo. Já a casa que Salomão levou 13 anos para construir, ocupa apenas 12 versos dentro de 4 capítulos. Curioso isso. E isso é proposital. Na verdade, o autor bíblico está fazendo o seguinte: ao dar pouca importância ao palácio de Salomão, a Bíblia está mantendo as coisas em sua devida prioridade. O templo é mais importante que a casa. E essa é uma lição importante para nós. O templo é mais importante que a casa. As coisas do Senhor são mais importantes e mais valiosas do que as nossas coisas. Os empreendimentos do Senhor são mais importantes, urgentes, do que os nossos empreendimentos. A verdade, meus irmãos e irmãs, é que nós estamos sujeitos ao mesmo erro de Salomão. Podemos dar mais atenção à nossa casa do que à casa do Senhor. E nossa casa fica maior do que o nosso templo quando nós nos importamos mais com o nosso conforto, com a nossa conveniência, com o nosso entretenimento, com a nossa diversão, do que com a glória do Senhor. Nós fomos criados para a glória de Deus e criados também para levarmos outros a glorificarem ao Senhor, porém, infelizmente, o mundo parece nos distrair com muita facilidade das prioridades mais altas e elevadas do reino de Deus. Sua casa não pode ser a coisa mais importante da sua vida. Há muitas outras coisas mais importantes que a sua casa. Por exemplo, o lugar onde moramos é menos importante do que aquilo que acontece dentro do lugar onde moramos. Há muitas casas por aí sofisticadas, limpas, organizadas, funcionais, bem decoradas, mas sem amor, sem brincadeira, sem abraço, sem liberdade. Quais são as suas prioridades? Salomão falhou, porque errou
quanto às suas prioridades. A segunda lição que aprendemos aqui com o texto, o segundo perigo que precisamos evitar é o perigo da ostentação. Ostentar é o ato de exibir realizações, posses, habilidades, com vaidade e com pompa. De forma ridícula, a palavra ostentação tem ficado cada vez mais comum. Não é verdade? Nas redes sociais, a palavra ostentar é uma das mais empregadas. Salomão ostentou nos seus prédios, ele foi extravagante, ele foi excêntrico. O fato é que quanto mais recursos a gente tem, mais difícil pode ser usá-los para a glória de Deus. Curioso isso, não é? Quanto mais recursos uma pessoa tem, mais difícil é usar esses recursos para a glória de Deus. Nós vemos isso nessas construções de Salomão adjacentes ao templo. Aquele complexo construído por Salomão possuía várias edificações: a casa do bosque do Líbano, o salão das colunas, o salão do trono, o palácio do rei e o palácio da rainha. O complexo era formado por 6 prédios, o templo e outros 5. E com que materiais esses prédios foram construídos? Você que prestou atenção na leitura, especialmente dos versos 9 a 11, você verificou que todo aquele complexo foi construído com pedras de valor. Por 3 vezes, nessas 3 passagens, o autor bíblico diz que Salomão empregou naquela obra pedras de valor. Não há nada sem propósito na Escritura. De sorte que o autor está, mais uma vez, indiretamente e de forma elegante, levantando suspeitas quanto ao comportamento de Salomão. Ele foi extravagante, ele ostentou. Quando o assunto era o palácio real, não se economizou em nada. E isso daqui nos ajuda a avaliarmos a seguinte questão em nossas vidas: como é que você está gastando o seu dinheiro? Porque a maneira como lidamos com o nosso dinheiro revela muito do nosso coração. A maneira como a gente lida com as nossas finanças tem relação, sim, com a maneira e com o estado em que se encontra o nosso coração. Uma diretriz esclarecedora sobre a maneira como temos lidado com o nosso dinheiro é a prática bíblica do dízimo, que consiste em devolvermos ao Senhor 10% dos 100% que Ele tem nos dado. Seguramente, o Senhor não está preocupado com operações matemáticas, se a gente está fazendo a continha de porcentagem corretamente. Essa não é a preocupação do Senhor. Entretanto, reforço, a maneira como lidamos com o nosso dinheiro revela, e muito, o estado do nosso coração. Nossa sociedade está tão desajustada que é possível sermos envolvidos por uma cultura anti-Deus, anti-evangelho, marcada pelo consumismo, pelo entretenimento. E somos tentados a gastarmos muito do nosso dinheiro com roupa, com decoração e com bichinhos de estimação. Por favor, me compreenda bem. Não quero julgá-lo. Não quero apontar erros. Eu preciso ouvir isso daqui também. O meu ponto é que é possível nós avaliarmos o estado do nosso coração, analisando, verificando a nossa disposição em investirmos no reino do Senhor. A gente investe mais em quê? No templo ou na nossa casa? É essa a reflexão que o texto quer nos propor. Também quero orientá-los no sentido de que nós devemos optarmos por uma vida mais simples. Fala-se muito sobre o minimalismo hoje, não é? Há diversos documentários sobre isso daí, mas eu quero dizer para vocês que esse minimalismo não é coisa inédita, não. Isso faz parte da nossa tradição reformada e calvinista.
João Calvino, reformador francês, de quem herdamos muito da sua influência e da sua teologia, incentivava os crentes a aquilo que ele chamava de frugalidade. Nos escritos de João Calvino fala-se muito sobre frugalidade, e frugalidade é moderação, frugalidade é simplicidade, frugalidade é sobriedade. Eu queria dividir com vocês 2 frases de João Calvino sobre esse tema. Quem sofre a pobreza com impaciência mostra o vício contrário na abundância. Quem se envergonha de andar pobremente vestido se vangloriará de ver-se ricamente adornado. Outra frase: devemos aprender a superar a pobreza quieta e pacientemente e desfrutar a abundância com moderação. Não há problema em Salomão querer morar em um lugar legal. Ele precisava mesmo de um palácio. Seu erro foi a ostentação. O seu erro foi ser excêntrico demais. E esse perigo a gente pode correr também. Eu queria concluir essa nossa reflexão lembrando vocês daquilo que ensinou nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 6, verso 33, lemos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual que é a sua prioridade? O que você tem procurado em primeiro lugar? O que ocupa o pódio do seu coração e dos seus pensamentos? Nesse texto nós encontramos um mandamento. O mandamento é dar prioridade às coisas de Deus. E nesse verso encontramos também uma promessa. Aqueles que priorizam o reino do Senhor, esses serão assistidos pelo Senhor. O Pai Celestial vai velar por eles, para que tenham comida, bebida e vestuário. Qual é a sua, a minha, a nossa prioridade?